O tema de hoje é sobre os inimigos emocionais que estão aí dentro da sua mente. E sabotadores são quem, na verdade? São nada mais, nada menos do que esses padrões mentais e emocionais que ficam aí te empurrando para viver esse processo de autossabotagem. Essa coisa diariamente fica ali minando a sua força, a sua energia. E hoje você vai entender o que você precisa saber para começar a olhar de frente para esses inimigos. Esses sabotadores, eles fazem parte do seu funcionamento, eles estão aqui dentro do funcionamento do seu cérebro também, né? E muitas vezes são mecanismos que você está desenvolvendo desde a infância. Eles estão inclusive ligados muitas vezes a processos de mecanismo de sobrevivência, para você sobreviver quando você é criança, física e emocionalmente. Sobretudo quando a gente pensa num mundo estressante como é o mundo atual que a gente vive, onde você está o tempo inteiro sendo submetido a problemas, a estímulos negativos. O que acontece é que quando você é lá criança, você começa a desenvolver esse sistema de sobrevivência, e o problema é que quando você vira adulto, esse sistema ele está completamente instalado e você vai fazer de tudo para manter esses padrões. Isso é o que a gente chama de sistema de crenças, que eles são formados lá quando você é pequeno, a partir dos estímulos que você recebe do exterior, das experiências com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, na escola, né? Então tudo isso vai construindo esse sistema de crenças e quando você é adulto você vai fazer de tudo para manter esses padrões aí funcionando. Então é isso justamente que te impede de ser livre emocionalmente, que te impede de ser livre mentalmente. Quando você é adulto, você continua repetindo esses padrões e depois você não entende por que você não consegue ser feliz, pleno e realizado, que é o que faz a parte positiva do seu cérebro, a parte inteligente do seu cérebro, porque ela é deixada de lado. Na maioria das vezes você está sempre respondendo em função disso que você construiu nesse sistema de crenças aí e que sustenta você naquilo que você é. Você pode, claro, que alcançar sucesso na vida, você pode conseguir realizar muitas coisas, mas a plenitude, né, a felicidade de uma forma mais permanente, ela vem quando você consegue olhar para esses inimigos da sua mente, do seu emocional que estão aí instalados. A gente sempre ouve isso, né? Você pode aprender pelo amor e pela dor, por onde que você quer aprender, porque é você que escolhe. Se você quer escolher aprender pelo amor ou se você quer escolher aprender pela dor. Depende do quê? Depende do nível de consciência que você traz para sua vida. Depende do nível de autoconhecimento que você traz para sua vida. Você vai aprender de um jeito ou de outro. Se fosse você, eu escolhia aprender pelo amor. Porque pela dor, vamos combinar que já está de bom tamanho. Esses comportamentos que a gente vai mantendo, né, na nossa vida adulta, sobretudo, e cada vez mais cedo esse sistema de crenças ele vai mostrando aí o seu poder, né? Hoje em dia a gente tem, por conta inclusive da velocidade, da conectividade, crianças e adolescentes já sofrendo de grandes transtornos de ansiedade, até de depressão. Hoje é muito comum, até é um quadro muito triste, mas é muito comum ver jovens tomando remédios para esses transtornos. Então, tudo que você traz para dentro, tudo que você pensa, na verdade, vai afetar a sua vida e vai afetar seu coração, seus sentimentos, como você reage e vive. Quando você pensa assim, fala, nossa, quais são os inimigos do meu coração? A gente logo pensa em coisas físicas, né? Tipo cigarro, colesterol, problemas com obesidade. Claro que isso tudo também tem a ver com como você se sente, né? E tem a ver com fazer mal para o seu coração, não só o coração físico, mas assim, tem uma lista de inimigos que são bastante mais sutis e tão perigosos quanto e que podem prejudicar muito a sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde mental. E aí estamos falando de alguns tipos de sentimentos. Então a gente tem naturezas diferentes de comportamentos que eles são esses inimigos. Dentro da sua mente você tem alguns comportamentos que são muito característicos. Eu vou elencar alguns para você ver se na sua vida isso está presente ou não e o que você pode fazer. Então um deles é o medo. Medo é um sentimento que ele
faz parte do seu instinto de sobrevivência. A gente diz que você não nasce com coragem, você nasce com medo, porque o medo é o que te faz fazer escolhas que vão manter a sua estrutura viva. Você aprende as estruturas do medo, como elas se instalam, quando elas começam a ser patológicas e bloqueantes, você aprende. Alguns medos, eles são necessários e válidos. Por exemplo, você não vai sair de bobeira às 3 horas da manhã a pé sozinho no meio de um lugar que é uma roubada aí na sua cidade, né? Mas você sabe que você deve evitar esse tipo de situação. Mas a escolha é assim, você não precisa viver com medo dela, você não precisa deixar de sair de casa com medo de que, nossa, a cidade é violenta, eu vivo com medo. O medo, ele tem duas vertentes. Uma vertente que é a que te preserva e a outra vertente é a que te paralisa. Então, quando o medo ele começa a ficar muito exacerbado, ele entra nesse lugar patológico que é o medo paralisante, que é o medo que te impede de agir, que é o medo que te impede de escolher, que é o medo que te impede de avançar. Então, esse medo patológico, esse medo paralisante, ele é um medo que é um inimigo, é um grande inimigo emocional que está aí dentro da sua mente. Quando você tem medo paralisante, o que acontece? Você fica incapaz de agir. E quando você fica incapaz de agir, você fica incapaz de fazer face aos desafios que estão na sua frente, resolução de problemas e tudo mais. Você se torna incapaz de reagir diante dos estímulos que a vida te coloca. Então, o medo ele vai tomando uma proporção muitas vezes tão grande que você começa a perder a capacidade de se movimentar na sua vida, de tomar decisões, e você vai se retraindo cada vez mais até que quando você vai ver, você está num lugar de completa impossibilidade, de completa incapacidade mesmo, porque quanto menos você exercita o seu poder e a sua capacidade, menos você acredita que você pode fazer alguma coisa com essa força que está aí dentro de você. E aí ela vai ficando atrofiada, é igual o músculo. Quando você não utiliza um músculo, ele atrofia, fica mole. Com o seu corpo emocional também. O medo é um desses, ele vai paralisando você a um ponto que de repente você deixa de ser capaz de agir e vai começar a acreditar realmente em tudo aquilo que vem junto com essas crenças, com o que sustenta esse medo paralisante que está dentro de você. Mas agora, o que você pode fazer diante desse medo, né? Que é um dos inimigos emocionais que você tem. Você pode olhar. Quando você olha para si, você vai ser capaz de reconhecer. Às vezes você ainda não tem a força necessária para mudar isso, mas você vai sim poder reconhecer o que dentro daquele medo, ele é um medo fundamentado, ou um medo irreal. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, os medos mais paralisantes que a gente tem, eles são medos irreais. Medo do futuro, medo do julgamento, medo de não ser bom o suficiente, medo de decepcionar, entende? Então você aprende que você deve ser de um determinado jeito para cumprir um determinado papel. E aí o medo de não corresponder, ele é um medo muito forte, né? E dele derivam muitos outros medos, né? Porque o medo de você ir num lugar perigoso, que você sabe que é perigoso na sua cidade, sozinho, no meio da madrugada, ele é um medo concreto. Ele é um medo que se sustenta com um dado de realidade. E a grande maioria dos medos não é assim. Eles não se sustentam com dados de realidade. Então, quando você olha para a vida, para os eventos e para as suas relações do jeito que elas são, esses medos, eles começam a revelar a sua verdadeira face, que é uma ilusão. E aí você começa a poder agir sobre eles de verdade. Entende? Então, a primeira coisa que você pode fazer é olhar para os seus medos de frente para reconhecer quais são aqueles que têm uma contrapartida real, e aí sim você também vai poder trazer alternativas, sabendo que eles são medos concretos, né? Porque aí concretamente você vai buscar alternativas para solucionar esse medo, ou quando eles são medos irreais, e que aí você precisa buscar alternativas emotivas, né? Soluções emotivas diferentes. O segundo inimigo mortal, né, do seu bom funcionamento emocional é a indiferença. Eu vou dizer para vocês que assim, a indiferença é uma doença trágica.
é diferente de você se manter neutro. A indiferença é diferente da neutralidade. É muito diferente, porque a indiferença, ela tem um componente negativo de que, assim, nada faz diferença mesmo, vou tocar a vida em frente, a gente não consegue mesmo chegar lá, deixa isso pra lá. A indiferença, ela faz com que você não tenha ânimo, a indiferença faz com que você não tenha paixão por nada na sua vida. A indiferença faz com que você não consiga exercer esse que talvez seja o maior sentido psíquico, um dos mais importantes que a gente tem para desenvolver, que é a empatia. A indiferença, ela está numa outra polaridade da empatia. E a empatia, sim, pode te colocar em relação com o outro, a empatia pode te colocar numa boa relação com você mesmo e com o mundo, bem ao contrário da indiferença. Porque a indiferença, ela afasta. A indiferença, ela segrega. A indiferença faz com que nós coloquemos muito distantes uns dos outros. Então, a indiferença como um grande inimigo emocional que você tem, né? Porque é um comportamento que, quando você vai ver, você já está existindo de um modo indiferente. E essa indiferença, ela vai contaminar você. Você acaba sendo indiferente a você mesmo, às suas próprias necessidades. Você acaba sendo indiferente também aos seus limites, aos seus sinais, né? Essa indiferença, ela contamina todo o seu olhar. Então você não é só indiferente ao outro, você acaba sendo também indiferente em relação a você mesmo. De uma forma indiferente, você não consegue trazer nenhum benefício, nenhuma coisa boa para a sua vida. Essa que é a verdade. Essa indiferença você pode mapear. Uma dica que é importante para você poder lidar com essa indiferença aí. Então, quando você sentir esse comportamento de tanto faz, não me diz respeito mesmo, olha para aquele fato que está gerando essa indiferença e veja no que você está realmente sendo tocado. Muito provavelmente você está tentando mascarar alguma informação importante a seu próprio respeito, porque você está sendo tão profundamente tocado e é tão insuportável, você não sabe o que fazer com aquilo, que você acaba assumindo um comportamento exterior dessa pseudo-indiferença ou dessa indiferença negativa, né? Porque lembra que eu falei, é diferente da neutralidade. É saudável a gente manter neutralidade diante dos eventos da vida da gente, para você não ser arrebatado o tempo inteiro por aqueles transbordamentos emotivos. A neutralidade é diferente, é outra natureza de sentimento que está ali dentro. É bem diferente da indiferença. Olha para aquele evento que está te despertando esse sentimento de indiferença e olha para ele de verdade e tenta reconhecer no fundo no que é que você está sendo tocado. Eu te garanto que você vai se surpreender a quantidade de vezes que aquela aparente indiferença, ela vai estar escondendo alguma coisa de muito importante, que você olhe, que você saiba sobre você mesmo, certo? Então experimenta isso aí e depois me conta. Um terceiro inimigo feroz, que é a indecisão. Indecisão acaba com a festa, acaba com as suas oportunidades de sucesso, né? Indecisão, assim, tira a sua chance de ser quem você quer ser, na verdade, da sua chance de sucesso, de um futuro melhor. É claro que você tem que sim ter consciência e cada passo que você for dar, você olhar a pedra que você está pondo o pé para ver se você não está pisando em falso quando você está avançando. A indecisão, ela rouba de você a oportunidade de você ter realmente sucesso. Diante da indecisão, você tem que ser muito firme e muito decidido, porque ela é um inimigo astuto, né? A indecisão, ela cria uma armadilha e você se acha que está sendo prudente, mas você está sendo, na verdade, indeciso. Você veja como esses inimigos, eles têm sempre uma contrapartida, que é uma qualidade. Por exemplo, a prudência é uma qualidade dosada. A prudência dosada é uma qualidade tanto quanto a ousadia dosada também é uma qualidade. A indecisão, ela é a manifestação patológica da prudência. Da mesma forma que a indiferença é a manifestação patológica da neutralidade.
E o medo exacerbado é a manifestação patológica do seu instinto de sobrevivência. Entende como é que funciona? Então, assim, aquilo que pode ser a sua força pode ser também um grande inimigo se você deixar com que ele vá e vibre na sua vida como uma polaridade desequilibrada. A melhor coisa que você pode fazer é olhar para cada hipótese que você tem. E geralmente quando você está numa indecisão, você está numa dicotomia, ou isso ou aquilo. E a coisa que mais te ajuda a sair desse lugar é aumentar ainda mais pontos de vista sobre aquele assunto. Porque nunca tem só um nem só dois. Quando você aumenta, de repente se esclarece muito sobre aquilo que estava polarizado, ou isso ou aquilo. Então você começa a enxergar outras possibilidades que você não tinha ainda nem pensado sobre elas. E isso te ajuda a sair dessa indecisão, porque vai trazer mais elementos para que você possa apoiar as escolhas que você vai fazer. Então essa é um grande segredo, é você aumentar os pontos de vista sobre as coisas que te causam dificuldade de decidir. Porque você vai enxergar coisas novas e aí você vai te dar mais oportunidades de você ser realmente tocado pela verdade, pela sua escolha verdadeira, por aquele impulso que vem de dentro de você, que é assim que a gente consegue sair da indecisão, quando você consegue ouvir esse impulso, dessa voz que vem do seu interior. E a medida para fazer isso é olhe para vários pontos de vista sobre aquela questão, ou aquele evento, ou aquela escolha que você quer ter. Sabe? É como se você desse uma volta, assim, no entorno daquilo, e você vai apreender muitas coisas sobre aquele fato, aquele evento, aquela relação, aquela pessoa que está ali diante de você causando essa dificuldade. Certo? Então, terceiro inimigo, que é a indecisão, nós podemos também acabar com ela, né? E um outro inimigo terrível e que tem a ver com a indecisão, que é a dúvida. Dúvida, meu Deus! Porque assim, a dúvida, ela é o lado patológico de um pensamento crítico saudável, que a gente sempre tem que ter. Pensamento crítico saudável, e isso é o saudável. Então a dúvida, ela é a manifestação desequilibrada desse pensamento crítico saudável. Então o que acontece, né, quando assim você não pode acreditar em tudo? Claro, você não é para você sair acreditando em tudo. E isso é um pensamento crítico saudável. É o que te faz criar. Isso serve, isso não serve, isso é bobagem, isso não é bobagem. Mas você não pode deixar a dúvida acabar com a sua possibilidade de ação também, porque muitas vezes acontece isso. Você tem tanta dúvida, muitas dúvidas, e isso te tira a possibilidade de agir, você acaba duvidando de você mesmo, da sua própria capacidade. Então assim, a dúvida destrói sua vida. Da mesma forma que a indecisão, ela também rouba a sua chance de sucesso, a dúvida destrói completamente a sua chance de sucesso, porque ela vai esvaziar você completamente daquilo que você necessita para tomar o movimento, para fazer a ação para que sua vida mude, entende? Então a dúvida, o pessoal brinca que assim, ela esvazia seu coração e o seu bolso, porque você gasta muito tempo, muita energia e muito dinheiro tentando alternativas. A dúvida, ela não é sua amiga, a dúvida, ela é sua inimiga. A parte equilibrada da dúvida é o pensamento crítico. Então assim, tarefa do dia é se livrar dessa dúvida. Porque a dúvida, de uma certa forma, ela te coloca num lugar confortável. Sabe aquela assim, na dúvida não faça nada? Pô, isso tem limite, né? Porque se na dúvida você não faz nada, você não vai fazer nada nunca o resto da vida. Então, gente, a dúvida precisa ser limada da sua existência e substituída por quê? Por um pensamento crítico saudável. E um pensamento crítico saudável você constrói a partir de autoconhecimento. Como que você pode saber se isso é uma dúvida ou se é um pensamento crítico? Olhando para dentro de si e vendo. Do mesmo jeito que eu falei assim, olha onde você está sendo tocado, ou o que aquela dúvida está alimentando, ou o que a não ação que aquela dúvida gera, ela está alimentando. Para que te serve não sair do lugar finalmente? Para que isso te serve? Então olha para essa dúvida com esse olho verdadeiro. Tipo, ó, o que é que você está querendo me dizer aí, de verdade? O que é que você está querendo trazer para a luz sobre mim?
mesmo que é importante de eu olhar, que é importante de eu saber. E quando você consegue fazer isso, você ganha poder de se livrar dessa dúvida, né? E fortalece um pensamento crítico, você fortalece um pensamento inteligente, né? Com a verdadeira inteligência, que é aquela inteligência que sabe ler dentro. Isso é verdadeira inteligência. Esse inimigo também, você pode se livrar dele, que é a dúvida. Outro inimigo da sua vida, uma coisa horrível mesmo, é a preocupação. É o que estraga a sua alegria. Imagina assim, a própria palavra já está te dizendo preocupação. Antes, ocupação é colocar, né, se ocupar da coisa. Então você está se preocupando de algo que não está acontecendo ainda. Você está se ocupando fora de um tempo com algo que ainda não existe. Então a preocupação, ela é um profundo ato de irrealidade, porque você está se ocupando de algo que ainda não é atualidade, de que não existe. A preocupação é você começar a querer resolver um problema que ainda não chegou aqui. Querer resolver coisas que estão lá na frente sem que estejam acontecendo aqui. O que é que você tem que fazer? Você só vai, com certeza, ter todos os elementos no momento em que você estiver agindo, fazendo e vivendo. E fora isso, você vai ter sempre uma projeção de algo que pode ou não acontecer. Então, assim, para que você não viva preocupado com problemas, no momento que as coisas estão acontecendo, você tem que fazer um trabalho prévio, preventivo, educativo, eficiente e confiar nesse taco, porque vamos combinar, você roer unha até seu filho chegar de volta não faz ele chegar mais rápido. O que faz você ter tranquilidade e ele segurança é um trabalho preventivo que você faz dia após dia. Dei esse exemplo de filho que é um exemplo bem exacerbado, mas por exemplo, você tem uma reunião, adianta você se preocupar com o resultado que vai ter aquela reunião? Adianta o quê? Você fazer um trabalho preventivo ótimo, se preparar pra caramba no seu 150% para oferecer aquilo que você tem de melhor naquela reunião, porque se preocupar com o resultado não vai fazer você desempenhar melhor. Ao contrário, muitas vezes a preocupação ela vai drenar uma quantidade de energia que seria necessária para que você desempenhasse melhor ali na frente. Então assim, como é que eu posso aprender, né, a andar nesse caminho aqui do meio, dentro de uma neutralidade? A gente sempre vai fazer, o trabalho prévio, ele é sempre mais possibilitário de resultado melhor do que o remediatório, por exemplo, né? Tem aquele ditado popular, melhor prevenir do que remediar, e é verdade. Na dúvida, na indecisão, na preocupação, tudo é melhor você previamente fazer a sua melhor parte para que na hora dos eventos você possa vivê-los da melhor maneira possível. Porque claro que remediar é sempre remediar, não é a ação mais possibilitária que você tem, certo? E um último inimigo que eu queria trazer aqui para vocês agora, inimigos de comportamento, né? Porque a gente tem sentimentos que são inimigos também, que são naturezas diferentes de conhecimento. Mas a gente tá falando, por exemplo, de timidez excessiva. É um grande inimigo emocional que você tem. Por quê? Porque o que a timidez é? A timidez exacerbada, ela não é uma virtude. Muita gente acha, ai, nossa, que lindo, né? A timidez é uma virtude. Não, não é. Tá confundindo com humildade. Humildade é uma virtude. A timidez não é uma virtude. Ela é um vício de comportamento, muitas vezes. É patológico, inclusive. A timidez pode ser uma doença emocional. Porque se você deixar com que ela tome conta de você, ela vai conquistar você. Ela vai tomar, né, as rédeas aí da sua vida. Então assim, se você for muito tímido, você não tem força para agir, você precisa de energia para ser promovido, você precisa de energia para colocar as coisas em prática na sua vida, para crescer, você precisa de energia para se tornar poderoso. Excesso de timidez é a anti-energia. A pessoa que você quer se tornar, ela não vai florescer se você estiver dentro dessa casca de timidez exacerbada. Então também isso é um equilíbrio. Tudo isso que eu falei para vocês desses inimigos, olha como o autoconhecimento é importante, porque assim, para você não ir nem no tiro muito para fora, aquela coisa de pessoas
ultra extrovertidas, ultra para fora, mas que no fundo também estão mascarando com esse comportamento dores emocionais profundas e que com esse comportamento uau para fora elas estão imaginando, estão tentando compensar essas dores emocionais muito profundas com o retraimento excessivo também. É assim, certamente ele está ali mascarando ou camuflando, ou numa tentativa louca de proteger dores emocionais muito profundas, né? Então, excesso de timidez não é virtude, é uma doença e que pode ser tratada com autoconhecimento. O que é que essa timidez exacerbada ou a polaridade, né, equilibrada, o extremo do extrovertimento, ela pode estar mascarando. Olhar para dentro de si e ver assim, qual que é realmente a dor que eu estou tentando compensar com esse comportamento. Porque quando você consegue fazer isso, você ganha poder sobre você, você ganha poder de agir, você ganha capacidade de fazer diferente. E todos esses inimigos emocionais que eu elenquei hoje, né, e as dicas que eu dei para o que você pode fazer para ter um olhar mais positivo sobre eles e, consequentemente, sobre você mesmo, poder avançar, ter sucesso, ser uma pessoa mais livre, mais leve, mais feliz, mais plena, porque é isso que todo mundo quer, avançar, a gente quer chegar em algum lugar. Então você pode, no seu dia a dia, começar a rever, porque diante de cada situação, de cada fato, de cada pessoa que você encontra, assim é. Né? Esses inimigos eles podem estar aí mais ou menos aparecendo, mais ou menos camuflados, mas eles são tendências, né, de comportamento que a gente, ser humano, veio aprendendo a desenvolver no mundo, do jeito que está se configurando, no trato, nas relações que a gente aprendeu a ter, que a gente veio dando por eras aí afora. Então esses inimigos eles estão aí para que você possa, agora sabendo deles, né, com esse outro ponto de vista, trazer um olhar mais ampliado para você mesmo, para sua vida. Você experimente em cada pequeno fato, em cada coisa, porque cada momento da sua vida é a oportunidade de ouro para você se observar, para você enxergar e trazer informações sobre você mesmo para a sua consciência. Essas informações elas estão ali nesse mundão que fica aqui atrás, que é o seu mundo interior, que é o seu mundo emocional, que é completamente desconhecido. Então essas pequenas pílulas que eu venho te trazendo aqui todos os dias com práticas, coisas que você pode fazer concretamente para começar a te informar um pouco melhor. Quem é que está morando ali? Quem é que é você de verdade? Para que você possa ser feliz com você, para que você possa ser feliz sendo quem você é verdadeiramente, tá certo? Recebe aí um beijo luz no seu coração, namastê a cada um de vocês.